Então, bom dia a todos, né? E hoje nós vamos abordar um assunto que fala sobre se Jesus fosse o pastor da sua igreja. Nossa, você imagine só, né? Jesus como pastor da nossa igreja. Um dia ele será, né? Será de todos nós, estaremos juntos com ele lá no céu, reinando para sempre, né? E será um reino muito melhor que esse, né? Um reino de amor que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Que alegria! Vai ser aquele momento em que estaremos no céu, nas mansões celestiais, né? Que Ele está preparando para a gente, vai descer e vai ser habitado aqui neste mundo, vai ser todo transformado e a Cidade Santa estará agora aqui, onde nós iremos morar para sempre com Jesus. Mas hoje eu trago a reflexão, né? No mundo que nós vivemos hoje, no atual período que nós estamos, como cristãos, como servos de Deus, como nós temos nos comportado como esses filhos de Deus que aguardam, né, a volta de Jesus. Como nós estamos desempenhando o nosso papel, a nossa tarefa neste mundo. E eu faço uma pergunta, né? Começo o sermão com uma pergunta. Quantas vezes você, eu, nós, né, já torcemos a escritura ou demos uma amaciada nela, ajustando o conteúdo para o nosso modo de viver, né? Tentando ser gentil ou adequado socialmente. Muitas vezes a gente deixa de falar, né, algumas coisas quando encontramos algumas pessoas em certas ocasiões, em alguns momentos. Nós não deixamos de dizer algo, né, porque a gente não vai magoar, vai ferir, né? Vai ser, eu vou ser meio que cafona, né, falando de Jesus, de Deus aqui. E muitas vezes a gente deixa de falar algumas coisas, né, sobre Deus, sobre a verdade porque socialmente a gente pensa que vai ferir ou desrespeitar alguém, sendo que Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a salvação, né? E essa é a reflexão que eu trago hoje para nos lembrarmos de como era a igreja primitiva, poderosa e destemida na igreja primitiva. Quando os apóstolos ali em Atos, no capítulo 1 mostraram que quando Jesus voltou, né, saiu daqui deste mundo e deixou os seus discípulos, Cristo, os discípulos ficaram meio que sozinhos assim, né? Foram 3 anos junto com o Mestre, foram 3 anos muito bons, né, ao lado de Jesus, e agora ele se vê ali, né? Tentando pregar o evangelho por onde começar, por onde partir, eles se reuniram, buscando aquele que Deus prometeu, o Espírito Santo, né? E ali eles se buscaram, oraram juntos, intercedendo, buscando o poder do alto. E assim, quando o Espírito Santo veio sobre eles saíram ali destemidamente, né? Fervorosos, pregando a mensagem, falando em todos entendiam em seus idiomas, né? Eles falavam e todos compreendiam, e muitas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E assim a gente vê, né, que hoje em dia a gente traz para a nossa igreja como nós estamos indo. Será que nós estamos vivendo? Ah, nós estamos caminhando muito bem, né? Temos cultos aos sábados, os cultos dos domingos, nas quartas-feiras, há culto jovem, há classes bíblicas, séries de evangelismo, há projetos sociais. Nós não juramos, não bebemos, nós vamos à igreja, lemos a Bíblia, cantamos alguns hinos e vamos para casa. E isso é igreja, né? Hoje, nossa, a gente vai, tem aquela questão do culto, tem as programações que a associação nos envia, a gente vai fazendo, e depois a gente passa a semana, volta ali para as nossas tarefas do dia a dia, e quando vê o sábado, a gente está novamente ali entretida nos programas da igreja. Mas como era a igreja primitiva? Será que era só quando se reuniam nos sábados ou nos cultos para falar de Deus? Ou era no seu viver diário? Era a sua motivação diária, né, de vida, respirar o Evangelho, falar do Evangelho de Deus a todo mundo, a toda a nação, por onde quer que eles fossem, todos estavam nítidos, né, que ali eram cristãos. Então eles tinham a necessidade de pregar. E hoje é como se nós tivéssemos uma bateria e nós vamos na segunda.
no sábado, recarregamos nossa bateria, estamos ali, né, da presença de Deus, convivemos com os irmãos, temos interagimos, temos os programas ali do sábado. Aí a segunda já vai um pouquinho ali, na segunda já vai começando a semana, e parece que chega na sexta-feira a gente vai capengando, né, arrastando assim a perna, andando para chegar no sábado e recompor toda a energia. Sendo que a nossa energia deve ser todos os dias, né? Nós devemos estar com a presença de Deus todos os dias. Nós devemos estar com o propósito de servir a Deus, de viver o Evangelho todos os dias, de falar do amor de Cristo todos os dias. É bem certo que o mundo, né, hoje fala que o cristão é meio que a mídia traz o cristão. Se você pegar as novelas, se você pegar os filmes, mostra os cristãos mesmo que como se fosse somente com a Bíblia embaixo da mão, mas eles não vivem o Evangelho. Eu vejo muitas pessoas, filmes ou novelas que trazem o cristão como aquele que só está ali por fora, mas por dentro ele não vive o Evangelho. Se tiver uma brechinha, ele sai, faz ali escondidinho e volta, então fica meio que essa imagem, né, que o mundo quer passar. Uma imagem de que o cristão, não está com nada, que é cafona, que fala coisas que eram do passado, que já não convém mais hoje socialmente. E isso faz com que muitos, e até mesmo jovens, fiquem meio que escondidos, com medo, né, de se mostrarem que são cristãos. Mas quando a gente vê que quando as pessoas levantam a bandeira de Cristo e percebem que não é essa imagem que o mundo criou do cristão, que é realmente o cristão. Não, os cristãos são aqueles que seguem a Cristo. E Cristo é vencedor. Cristo, ele já venceu este mundo, ele tem algo muito maior para nos oferecer. O inimigo, ele tenta dissuadir, tenta mostrar a todos que não vale a pena servir a Cristo, que vai sofrer, que vai trazer muitas dificuldades, né? E realmente traz. E é justamente isso que eu vim falar hoje. Porque quando Cristo ele veio a este mundo, ele pregou muitas mensagens de realmente preparando as pessoas para que as pessoas vivessem e sentissem o peso de que como carregar a sua cruz. É tomar a cruz de Cristo e segui-la, né? Não é fácil, não vai ser fácil. Cristo falou. Mas eu já vim nesta guerra, eu já entrei nesta guerra por vocês e eu venci, né? Cristo veio neste mundo, ele carregou a cruz, ele foi espancado, foi humilhado, foi maltratado. Nós também, se quisermos seguir o caminho de Cristo, nós vamos também carregar uma cruz. Não vai ser fácil viver neste mundo, mas Cristo já venceu. Nós estamos no time do vencedor. Pode ser que muitas coisas aconteçam e façam com que a gente perca essa mentalidade de que nós estamos no caminho certo, no caminho vitorioso. Pense, nos entristeça, nos faça desmotivar para que nós percamos a nossa fé. Mas nós devemos ter essa mentalidade conosco, de que Cristo já venceu e que se nós estamos nesse mundo, nós vamos sim ser atacados, porque nós estamos em guerra. E qual soldado na guerra não vai atacado, né? Nós seremos atacados, mas temos a plena consciência e convicção de que somos vencedores, e que estamos na equipe, né, no time vencedor, porque Cristo já venceu. Então, em Atos, no capítulo 2, vemos que milhares de pessoas estão conhecendo a Jesus. Outras estão vendendo seus bens e cuidando umas das outras. Essa era a igreja primitiva, cuidando umas das outras. Como família em Cristo, deveríamos se importar com as pessoas, cuidar uma das outras. E eu vejo hoje nossas igrejas, os novos na fé chegando, né, em nossas igrejas, e quão importante é a gente acolher. Ela não veio esse sábado, o que será que aconteceu? Já bate um sinalzinho, não veio o outro, o que que aconteceu? Dá uma ligada, né? Vai visitar, leva um bolo nessa visita, mostra que aquela pessoa é importante ali na igreja, que ela faz falta, né? E a gente vê que muitas vezes hoje a gente não cuida umas das outras. A gente vai para se encher, buscar tão para a gente mesmo, que a gente esquece de olhar para o outro, de ver, de perceber, né? Que aquela pessoa que está ali caminhando não veio, o que aconteceu? E a gente correr atrás de cuidar, de amar umas às outras, de fortalecer na fé. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu tinha o quê? 16, 17 anos, né? E eu não sei se eu já contei aqui a minha história de que eu, né, fui à igreja, me decidi, batizei na igreja.
E quando eu leio, e agora eu vou contar que depois do meu batismo, eu comecei a me envolver em tudo na igreja, né? Eu gostava de cantar, né? Os louvores, principalmente na quarta-feira, que às vezes não tinha muitas pessoas ali, eu me oferecia para estar no louvor, e eu abria lá o inário e cantava. Eu gostava de estar na recepção, né? De receber as pessoas, quando eu não via que tinha ninguém lá, eu ia lá e ficava. Aí me colocaram para ser professora dos adolescentes, né? Porque na época estava sem um professor, eu tudo bem, eu estava disposta, entrei no coral jovem e eu comecei a participar. E quando eu comecei a participar, eu ouvi que algumas pessoas começaram a criticar. Ah, mas ela é tão nova, vai ser professora dos adolescentes, batizou agora, não sei o quê. E eu soube disso. E eu fiquei muito triste. E eu lembro que um sábado eu não fui para a igreja. Ah, não vou. E olha que eu tinha minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, tudo na igreja, né? Ou seja, eu não estava sozinha na igreja, eu tinha pessoas que poderiam me levar e que eu poderia estar junto. E eu, não vou. Fiquei. E quando minha mãe voltou da igreja, ela trouxe uma cartinha de uma amiga que escreveu: Nossa, você não veio sentir sua falta, não sei o quê. Nossa, mas aquilo dali me fez sentir um acolhimento, né? Um carinho. Ou seja, alguém notou que eu faltei, né? Alguém se importou comigo. Então, percebe a diferença de quando a gente cuida um do outro, quando a gente escreve, quando a gente manda uma ligação. Veja como é importante. Então, a igreja primitiva, ela tinha essa característica de amar, de acolher aqueles que estão adentrando, de fortalecer na fé. Né? E nós hoje deveríamos ter esse sentimento também, de cuidar, de fortalecer uns aos outros, de nos encher do Espírito Santo a cada dia, né? Para fortalecer uns aos outros, nós precisamos estar fortalecidos. E a gente vê também as pessoas como Estevão, que foi apedrejado, né? Pessoas que, ao decidir seguir a Jesus, tiveram suas vidas levadas. E assim, Estevão, ele enfureceu tantas pessoas que estavam ali à sua volta por falar de Jesus, que as pessoas o arrastaram para fora e começaram a jogar pedras sobre ele. Mas ele mesmo ali, naquele momento de angústia, ele louvava ao Senhor. E seu rosto ali expressava alegria, porque ele estava contemplando a Jesus. E nada vai impedir de me entregar essa mensagem. Será que é esse sentimento que nós estamos vivendo hoje? Será que nós temos esse sentimento de que minha vida, não importa se eu pregar o Evangelho, eu estou com Cristo? Né? Será que a gente vai sofrer com uma aparência no rosto de alegria porque nós estamos vendo Jesus ali no final? O nosso alvo é Jesus. Não é pessoas, não é coisas, mas é Jesus, né? Esse deve ser o nosso alvo, nosso olhar fixo em Jesus. Nada vai me impedir de entregar essa mensagem. Depois a gente vê a história de Saulo, que saía ali perseguindo os cristãos. E no caminho ele teve um encontro com Jesus que transformou totalmente a sua vida. E aí a gente vê que Cristo, né, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que fala: Edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão, não a deterão, né? Porque Cristo, quando há o poder de Deus, quando nós nos enchemos do poder de Cristo, o Satanás treme e foge da gente, porque nós nos unimos a Deus. E ele sabe o quão poderoso é Deus, né? E quando nós temos Cristo conosco, o inimigo sai de perto de nós, porque anjos habitam conosco, porque o próprio Cristo está no nosso lar, está na nossa vida, faz morada dentro de nós. E nós não temos que temer. Então, nada vai impedir do que a obra de Deus avance, se nós a quisermos, se nós estivermos com ela. E aí a gente vê Paulo, né, as viagens de Paulo, ele é apedrejado, ele sofre naufrágio, ele passa fome, é espancado, é lançado na prisão e ele continua avançando. Nada para este homem de falar a mensagem de Deus, de pregar o evangelho a todos os povos ali ao redor, não apenas agora em Jerusalém, em Israel, mas também em todos os outros lugares, né? Ele vai em presença de reis, de governantes, pregando o evangelho. E continua crescendo e crescendo. E o Espírito Santo vai se movendo, porque o Espírito Santo ele está conosco. Cristo prometeu, né? O Espírito Santo estará convosco em todos os momentos. E é Ele que nos dá forças, é Ele que nos dá palavras na hora certa. Para isso, nós precisamos buscá-lo, né, diariamente. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo em nossa vida. E a igreja primitiva tinha essa característica, né? Nada podia detê-la. Ela tinha um poder incontrolável, porque ela tinha
o poder de Deus, o Espírito Santo com elas. E as nossas igrejas hoje não precisam ser detidas, né? Nós mesmos, elas mesmas se detêm, elas próprias se detêm. E aí ela sai por várias razões. Pessoas saindo da igreja porque, não vou mais à igreja porque mudou o horário, ou algum incômodo aconteceu, o pastor falou uma coisa que não me agradou, né? E as pessoas vão saindo, vão desestimulando, vão entregando seus cargos, não quero mais liderança, é muito problema, muita confusão, eu quero fazer uma coisa, vem outras pessoas criticam, não sei o quê. E assim vai abandonando. E essa é a ferramenta que o inimigo tem hoje, né, irmãos? O inimigo, o objetivo dele na igreja é fazer com que todos se acomodem. É o estado de sonolência, como fala no período de Laodiceia. Todos estarão dormindo, né? Nem que tu não és quente, nem frio. É por ser morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? E assim a gente vê que muitas pessoas hoje estão tão acomodadas, vivendo tanto, se enchendo tanto deste mundo, buscando isso, aquilo, correndo atrás, que chegam aos sábados exaustas, cansadas, que não conseguem trabalhar para o Senhor, né? De tão cansadas que estão durante a semana. E o inimigo ele tenta ocupar a vida dos cristãos com outras coisas, a ponto deles esquecerem o principal objetivo porque eles estão neste mundo, que é servir a Cristo, de falar a mensagem de Cristo, de estarem fortalecidos na mensagem. E ele faz com que nós sejamos cansados, desestimulados e não preguemos o Evangelho. E estamos nós hoje com a nossa fé fortalecida para compartilhar o Evangelho e morrermos por ela? Será que esse é o sentimento que nós estamos hoje? E agora eu, eu levo vocês a pensarem como os discípulos. Quando Jesus esteve aqui e ele começou a pregar, né? Será que nós suportaríamos o que Jesus disse? O quê? Você quer ir enterrar seu pai? Esqueça. Você quer se despedir de sua família? Você não quer ser meu discípulo? Os pássaros têm ninhos, as raposas seus covis. Eu não tenho onde dormir. E eu fico imaginando quando Cristo fez o convite àqueles 12 homens para seguir. Eles deixaram tudo que tinha e seguiram a Jesus. Jesus não tinha uma casa para morar, Jesus não tinha um emprego para poder comprar comida para eles, mas eles decidiram porque ele era o mestre, queria lhe ensinar e lhe dar o pão da vida. Não eram as coisas desse mundo tinha, mas era o maior de tudo, o maior precioso do que aquele tesouro, né? O qual o homem foi lá no campo, encontrou e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno, porque sabia que ali tinha o maior tesouro. Então, Cristo tem algo muito maior a oferecer. E aqueles discípulos deixaram tudo o que tinha, largaram tudo e foram seguir ao Mestre. E quão momentos eles passaram de aprendizagem, quão momentos grandiosos eles aprenderam ao lado do Mestre, que serviram para toda a sua vida. E graças àquela decisão, eles estão salvos, né? Estão ali aguardando a vinda de Jesus porque eles foram até o fim, sendo fiéis a Cristo até o fim. E a vida deles não foram fáceis, né? Eles morreram mortes terríveis, mas eles viveram o propósito, porque eles tinham ao maior galardão. Porque o viver aqui, né, ele já não é tão grande quanto aquele viver que nós teremos quando essa vida for restaurada, quando o nosso corpo corruptível for se tornar incorruptível. E aí nós estamos hoje. Será que nós estamos pregando como Jesus pregou? Nós queremos grandes auditórios, queremos que as pessoas digam tudo o que estava muito bom. Chega disso, esse era o real propósito de Jesus, vivia e pregava, como ele ensinava. Precisamos amar o Evangelho, viver por ele, nos alimentarmos diariamente dele, desenvolvendo a fé em Deus a cada dia com a convicção de que passamos por problemas, mas que a vitória é certa, já está garantida. E aqui a gente vê Jesus pregando, né? Agora falando lá em Lucas capítulo 14, no versículo 26 e 27, Jesus diz: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus sabia que a maioria daquelas multidão que estava ali seguindo, desistiria quando a situação ficasse realmente difícil. Perceba que as pessoas que estavam ali amavam a Jesus,
mas também amava outras tantas coisas, né? E Jesus ele falou: se você quer me seguir, você tem que carregar a cruz. Né? Muitas vezes a gente deixa de tomar as decisões corretas, estar ao lado de Cristo, para não magoar a família, para não perder os amigos, né? Ou por causa que nós temos um emprego ali vai que fere os princípios de Cristo, mas nós preferimos estar ali do que servir a Cristo. E muitas vezes nós deixamos que as coisas deste mundo influenciem a nossa vida. Nós tornamos elas, preenchemos ela no maior espaço no nosso coração, que deixamos de lado o maior tesouro, que é Cristo, né? Viver segundo os seus princípios, segundo os seus ensinamentos, vivendo conforme a sua vontade. E muitas pessoas deixam porque alguém vai falar isso ou aquilo, ou então um amigo faz um convite, vamos fazer isso e você vai, deixando Cristo de fora, né? E muitas vezes a gente, como mãe, a gente fala para os filhos, filhinho, e se tiver uma festinha, um amiguinho convidar no sábado, né? Vai ser muito legal, vai ter docinho, vai ter brigadeiro, vai ter bolo de chocolate, que é as coisas que ele gostam, né? E, mas é Aí ele, não, mas é sábado, mamãe, sábado nós devemos estar na igreja. Muito bem, filho, primeiro a Cristo, depois as outras coisas. E a gente vai inculcando essa questão dos princípios, dos valores, de ter Cristo em primeiro lugar. Porque muitas vezes as pessoas estão tão acomodadas neste mundo, que amam tantas coisas deste mundo, que deixam Cristo para depois. E esse deixar Cristo para depois torna-nos como sementes que foram jogadas em pedras que não criam raízes profundas, porque o terreno ali não tem como, né, crescer. E nós precisamos nos lembrar dos ensinamentos de Cristo, de que a semente boa é jogada e tem que desenvolver bem a sua raiz, porque tendo uma boa raiz, vem a tempestade, nós não seremos arrancados, não seremos arrancados, né? E aí Jesus faz esse convite, né, para que nós possamos estar dispostos a servir a Ele. Sou eu aquele tesouro que você acha em um campo e você vende tudo o que tem para não perdê-lo? Você quer estar onde quer que eu esteja? Você está pronto para que eu seja o seu único propósito, seu único modo de viver? Né? Então, Cristo, ele em todos os seus sermões, ensinamentos, ele mostrava o propósito de sua vida, quem é? Será que sou eu, Cristo, né? Você quer realmente viver segundo meus ensinamentos, o meu modelo de vida, seguir o meu exemplo, porque isso é se tornar discípulo de Jesus. Em Lucas capítulo 14, no versículo 28 e 30, Jesus também fala: essa é a forma como Jesus prega. Ele quer se certificar de que a multidão entendeu, porque depois ele reforça, em Lucas 14, versículo 28 a 30, diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Jesus compara-nos com uma construção do prédio. Será que tem o suficiente, né? Quando a gente vai calcular, construir qualquer coisa, será que eu quero gastar tudo isso? Será que eu quero investir isso neste empreendimento mesmo? E Jesus ele está avisando a vocês o custo de me seguir antes de começar. Então, Jesus já fala, antes de começar, né? Muitas vezes o meu esposo fala ali no tanque batismal, quando a pessoa está se decidindo por Jesus, não pense que você agora vai ter uma vida fácil. Não pense que você, ao decidir por Jesus, ao se entregar e demonstrar a todos que aqui estão, que agora você e seu viver pertence a Cristo, a sua vida vai ser mais fácil, a sua vida vai ser boa, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Não vai ser assim. E Jesus, ele avisou, né, que antes de calcular e construir uma torre, nós devemos dizer: será que nós podemos entrar, né, neste caminho e servir a Jesus até o fim e não desistir pela metade? E assim os outros, aquele dali se batizou, já está fora, já não quer mais nada com Deus. Será que a gente vai querer isso, esse testemunho para Cristo? Nós não podemos entrar nisto pela metade para que não desistamos no meio do caminho, quando as coisas realmente ficarem difíceis. E Jesus ainda continua no versículo 31 a 33. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem pela frente com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E se você quiser entrar na luta, mande uma equipe falar com outro rei antes da batalha, né? Então Jesus ele fala que aquele que quiser ser seu discípulo vai ter que entrar na batalha junto com ele, renunciando a tudo, né? Caso contrário, faça paz com aquele outro rei. E nós estamos vivendo num período de guerra, certo? Caso não queira ir por campo de batalha, caso o mundo seja confortável para você, vá para o outro lado, né, do rei deste mundo e viva em paz com ele. Nós vamos para a guerra, né? Já a outra parte, nós os que restarmos, nós vamos para a guerra mesmo que isso custe as nossas vidas. Pelo menos Cristo, né? Para Cristo já custou a sua vida ao tomar a cruz e morrer por nós, por cada um de nós. Então Jesus, ele já entrou nessa batalha, como eu falei, ele já venceu. Nós estamos do lado vencedor. E nós precisamos tomar a nossa decisão nesta batalha, neste grande conflito que há neste mundo. Se estamos em qual rei nós servimos, porque se quisermos pagar o preço e estarmos na frente de batalha, nós precisamos sim, né, tomar a nossa decisão de Cristo. Ou se quisermos entrar em paz com este mundo, né, infelizmente, muitos preferem ir pelo caminho largo, o caminho fácil e fazer paz com o rei deste mundo. Mas isso não diz que também neste mundo você ficará no pior e uma situação difícil, né? Então não entra nessa ilusão de que o caminho fácil vai ser um caminho bom para sempre, ele leva à perdição. Você vai também sofrer nesse, porque o mundo, o rei deste mundo não tem nada de bom a oferecer a quem segue ele. Então, em Lucas capítulo 14, eu termino com esse versículo que diz, né? O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal sem sabor, ele não presta. Cristo, ele nos fez, né? Vós sois o sal da terra, mas é um sal para dar sabor, para fazer a diferença neste mundo. E quando perdemos o nosso valor, nós não prestamos mais para nada. Quando o sal não presta, não tem o seu sabor, ele não presta. Para quê, né? Eu vou colocar sal se não vai fazer a diferença. E é por isso que agora eu volto à primeira pergunta da mensagem de hoje. Quantas vezes você torceu a escritura ou deu uma maciada em seu conteúdo para ser gentil ou adequado socialmente? Esteja certo, quando você decidir falar como Jesus, as pessoas vão preferir você como era antes. Elas vão começar a ir embora. Elas vão dizer: não queremos isso. E muitas vezes a gente fica, né, triste por ver as pessoas ali se afastando ou respondendo mensagens. Por quê? Porque eu agora optei servir a Cristo. Mas saibam de uma coisa: ao você falar a verdade, a semente sempre será lançada. Em cada coração, ao ouvir a mensagem de Cristo um dia, se foi por a pessoa ali você pensou, nossa, ela nem se importou, mas a semente foi lançada. E quem sabe um dia aquela semente que você lançou, aquela mensagem que você um dia falou, futuramente irá germinar e você terá surpresa, né, encontrar aquela pessoa no céu. Olha, por causa daquele dia que você falou aquilo, né? E aquilo me tocou no meu coração. Aquilo mexeu comigo. Eu fiquei muito tempo pensando naquilo, até que eu tomei uma decisão. Então saiba que a palavra ela nunca volta vazia. Saiba que você, ao proferir uma mensagem, a esperança neste mundo, a verdade sobre Cristo, ela nunca vai ser desperdiçada, ela vai sim ser lançada como uma semente. A mensagem ficará naquela pessoa. O problema com a igreja não é a escritura. O problema com a igreja é que nós não conhecemos as escrituras o bastante. A igreja primitiva, sobre a qual deveríamos estudar mais em Atos, dava tudo o que tinha.
Então, nós precisamos estudar, irmãos, nós precisamos ler, nós precisamos nos encher da palavra de Cristo para que nós estejamos fortalecidos e assim podemos também passar aos outros aquilo que temos. Então, nós precisamos estar buscando mais de Cristo, precisamos buscar mais cursos que tem para desenvolver naquela área. Eu vou estudar, né? A gente vê hoje a igreja oferecendo cursos, né, de liderança, cursos no Ministério da Mulher, de como você se aperfeiçoar e trabalhar mais para Cristo na área com as mulheres. Então, é buscar isso, né? Hoje a gente tem muitos meios para buscar a presença de Deus, buscar nos fortalecer e tornarmos esse sal com sabor para fazermos a diferença neste mundo. Mas isso cabe a cada um de nós. Nós, como indivíduos, como cada um, como uma igreja, né, fazendo a sua parte, vai fortalecer a obra de Cristo neste mundo. Então, Jesus, ele não se preocupava quando as pessoas se levantavam ali e iam embora, pois ele sabia que no momento certo, as sementes que haviam sido plantadas em terra boa iam produzir 100 por um. Né? Então, saiba que a mensagem nunca volta vazia. É assustador, pois a linguagem que usamos hoje é completamente diferente da que Jesus usava, do que os primeiros cristãos usavam. Hoje nós temos a teologia do não me toque, a teologia do viver agradável. Às vezes, não vou falar aquilo porque, né, aquela pessoa vai se chatear, vai se zangar. Mas é uma maneira não se severa e rígida, mas uma maneira com amor, né? Uma maneira com amor de chegar, olha, o que você fez não foi legal. A Bíblia diz que a gente deve fazer isso. Aí a pessoa, você está me criticando, né? Não sei o quê, mas se você leu, você não falou as suas palavras, você falou a palavra de Cristo, você leu um versículo com ela. Aquele versículo vai ficar nela. Ela vai pensar, ela pode ter ficado ali, né? Mas depois ela vai lembrar aquele versículo, aquilo falou, e você orar por ela para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Tudo isso vai mostrar do que você está ali vendo, né? Que a pessoa está tomando aquelas decisões, indo por um lado que não é totalmente correto, e você deve, né? Ter um jeitinho de poder alertar e ler a palavra com a Bíblia, com ela, abrir a Bíblia, deixar a Bíblia falar por você, né? Cristo falar para aquela pessoa. Mas nós precisamos falar a verdade, né? Precisamos pregar o evangelho. E muitas vezes o nosso dia a dia, às vezes a gente está reunida ali, várias pessoas falando um assunto que é totalmente contra os princípios da Bíblia. E a gente se levanta para falar e vem ataque daqui, ataque dali, todos ficam assim, nossa, mas como é que essa pessoa pode pensar assim, né? Mas você falou segundo a palavra de Deus. E por mais que aquele momento foi ruim, aquela semente foi lançada, aquela pessoa ouviu, né, uma outra versão diferente do que ela pensava. E aquilo vai fazer refletir futuramente, pensar, nossa, aquela pessoa certa vez falou isso. Realmente, agora eu estou percebendo. Então saiba que nunca a palavra de Deus, ela vai deixar, você vai proferi-la, né, de forma que não vá trazer algum benefício. Se você falou conforme Deus, né, a palavra de Deus, saiba que sempre você vai pregar a verdade, porque na verdade a Bíblia contém a verdade. E aí eu finalizo. A igreja mesmo dava tudo o que tinha. Ela pregava a verdade como Jesus. Numa igreja assim, você não sai porque as coisas estão difíceis. Você não sai porque alguém incomoda você. Você não sai porque os horários do culto mudaram. Você não sai porque o custo ficou alto demais. Precisamos conhecer a igreja primitiva. Precisamos desenvolver o amor, o fervor que havia naquela igreja, naquelas pessoas ao pregarem o evangelho naquele momento. Viver o propósito de servir a Cristo, amando, vivendo e pregando o evangelho. Nós não podemos nos abater com a imagem que o mundo faz do cristão hoje. Nós precisamos ter a nossa convicção voltada para Jesus, a certeza de que Cristo é a verdade, o caminho e a salvação. E andai por ele, né? Esteja sempre guiado por Cristo, e você vai também trazer muitas pessoas por este caminho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu coração possa se encher cada vez mais do poder
de Cristo na sua vida, para que assim sejamos fortalecidos em nunca desanimar de pregar a palavra de Deus, por mais que as circunstâncias nos desanimem, por mais que os ataques do inimigo venham sobre nós, nós podemos sempre estar ali com um alvo fixo em Jesus, vendo sempre Jesus à nossa frente e falando conforme Cristo falava, sempre com amor, com bondade, mas também com firmeza e com a verdade, usando a palavra de Deus, né? O princípio de Cristo, mostrando ali que contém na palavra, na Bíblia a verdade. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. Neste momento, né?